o espírito que cavalga. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. O 16º Fantasma teve a sua primeira aparição em um flashback na aventura dominical O Retorno dos Stooges. Mas a sua primeira aventura solo, a primeira vez que nós vimos ele em ação, foi na história The Phantom Cowboy, ou O Cowboy Fantasma. Foi a 182ª tira diária do Fantasma, publicada em 1994, com o roteiro do Lee Falk e a arte do Cy Berry, George Olesen e Keith Williams. A história começa com os filhos do 21º Fantasma vendo os objetos que tem lá na Sala dos Tesouros Maiores e eles encontram um chapéu de cowboy. É quando o fantasma conta para eles a aventura do 16º Fantasma, que ficou conhecido como Fantasma Cowboy. Nessa história nós vemos Morgan, um rico fazendeiro dos Estados Unidos que estava negociando gado com os Vambezi. Durante as negociações, eles estavam num restaurante em Maui-Tã, aparece o príncipe dos Longo, que estava embriagado e começou a vociferar, a agredir verbalmente o Morgan, dizendo que os estrangeiros queriam acabar com as terras deles, acabar com o modo de vida, coisa e tal. O príncipe então parte para brigar contra Morgan, que ao se defender empurra o príncipe e este cai e bate a cabeça numa pedra que tinha ali, numa rocha que tinha dentro do restaurante e acaba morrendo. Com os ânimos acirrados, as duas tribos estão prestes a entrar em guerra. É então que o 16º Fantasma pede que eles aguardem e ele vai até os Estados Unidos para buscar Morgan para ser trazido à justiça. E as aventuras do 16º Fantasma na América são muito interessantes, porque ele não tinha muito conhecimento de como eram os Estados Unidos. Então ele chega mascarado, ele usava umas roupas muito britânicas, e aí os caras falam: olha, se você for pro Texas desse jeito, você vai ser confundido com um criminoso. É quando ele acaba se trajando de uma forma diferente, se tornando um verdadeiro cowboy. Ele inclusive manda fazer óculos com lentes escurecidas para que as pessoas não vissem o rosto dele, porque ele estava realmente acostumado a andar por aí de máscara. Ao chegar ao Texas, o 16º acaba conhecendo a filha de Morgan, a jovem Annie, que era uma exímia atiradora e que tinha dito inclusive que ela só se casaria com um sujeito que pudesse atirar melhor do que ela. E adivinhem só, isso mesmo, é o 16º que acaba vencendo-a numa pequena competição de tiros. Ele diz para Morgan o que ele tinha ido fazer ali e Morgan manda prendê-lo. Ele acaba sendo preso, depois ele foge, ele dá um beijão na Annie, ele diz que vai voltar e leva Morgan de volta para Bangala. E ele diz: eu garanto que você vai ter um tratamento justo. Durante o julgamento, os chefes estão altercando o tempo todo e os outros chefes das tribos é quem tem que julgar se Morgan é culpado ou inocente. O rei Longo alega que seu filho foi morto por aquele estrangeiro, que por mais que tenha sido um acidente, a lei dos Longo mandava que o seu assassino fosse feito em pedaços. É quando o fantasma tem uma ideia. Ele manda buscar em Maui-Tã exatamente a rocha que servia de base para o fogão dentro do restaurante, que foi onde o filho do Rei Longo bateu a cabeça e morreu. Então eles destroem a rocha e assim o assassino do filho do Rei Longo é feito em pedaços. Os chefes concordam com aquilo, até porque eles não gostavam do Rei Longo daquela época, né? E é interessante que o rei Vambezi oferece, como uma forma de amenizar a dor do Rei Longo, ele oferece o seu próprio filho para passar um ano na tribo Longo trabalhando pela tribo. É realmente uma história muito bacana. E é a partir dessa história que o 16º Fantasma vai começar a ser conhecido como o Fantasma Cowboy. Por quê? Porque foram muitas as aventuras que ele acabou tendo nos Estados Unidos, onde você tinha essa cultura dos cowboys. Ah, e se você está se perguntando, sim,
ele volta à América e se casa com Anne. E é interessante porque ele é o caso do fantasma que se casou 2 vezes com a mesma mulher, porque ele tem um casamento com ela nos Estados Unidos, em atendimento à vontade do pai de Anne, um casamento cristão, e ele depois se casa novamente com ela numa cerimônia na Floresta Negra. É realmente muito bacana. Segundo a cronologia do Tim Fantomen, o 16º fantasma foi aquele que assumiu o manto com menos idade. Ele tinha apenas 16 anos quando fez o juramento da caveira. E um detalhe, ele era filho de Juliette Adams, a rainha dos piratas. E tem toda aquela história que a gente já contou aqui do casamento do 15º fantasma com a Juliette Adams. O 16º fantasma teve algumas aventuras muito interessantes, inclusive algumas delas a gente já comentou aqui no Fantasma Brasil em reviews próprios. Você teve, por exemplo, a aventura O Navio Espião, que foi a última vez que ele apareceu nas tiras dominicais. Foi uma aventura recente do Tony DePaul, muito bacana, em que ele está ali envolvido na guerra entre França e Inglaterra. Outra aventura bacana dele que a gente já comentou aqui foi o Martelo de Thor. É uma aventura incrível na qual ele acaba conhecendo Júlio Verne e consegue encontrar o lendário Mjolnir, o Martelo de Thor. Mas não é o Thor genérico da Marvel não, é o Thor original da mitologia. É muito bacana essa história, recomendo você ir aqui no link que eu estou colocando, vai lá conhecer, que é uma história muito bacana. Os leitores brasileiros tiveram uma oportunidade recente de ler Aventuras do 16º Fantasma na publicação feita pela Mitos, onde teve aquele grande arco intitulado O Espírito de Nat Turner, em que você vê o 16º Fantasma envolvido em uma aventura que tem mistério, terror, magia. É realmente uma baita história. Uma outra aventura do 16º que vale a pena a gente mencionar é a história The Brotherhood of the Ring. É uma aventura escrita por Klaes Reimert com arte de Rainer Bade para o Tim Fantomen. Nessa história, nós vemos o 16º fantasma recém-casado indo até a Inglaterra para visitar um antigo oficial da Patrulha da Selva de nome Cunningham. Infelizmente, Cunningham acaba falecendo durante essa visita e o fantasma e sua esposa vão até o seu sepultamento. E aqui tem um detalhe importante. O Tim Fantomen havia escrito uma aventura do 16º fantasma antes que Falk escrevesse o Fantasma Cowboy. Nessa aventura, o Tim Fantomen estabeleceu que a esposa do 16º fantasma se chamava Asta Jensen. Só depois é que Falk estabeleceu que a esposa do 16º era Anne. Então, com isso, você tem essa problemática aí dos nomes das esposas, que até hoje o Tim Fantomen resolveu não mexer com isso, deixou isso para lá. Mas é importante a gente ter essa noção. Voltando à aventura que eu estava comentando, a Irmandade do Anel, durante o sepultamento, o 16º fantasma percebe que tinha um sujeito lá com um anel de caveira muito parecido com o da Dinastia dos Fantasmas. A história merece um vídeo próprio, mas é basicamente o seguinte: o fantasma acaba descobrindo que existe dentro da Inglaterra uma espécie de culto que usa a caveira como símbolo. Esse culto é responsável por alguns assassinatos que estão acontecendo, e esses assassinatos existiam para encobrir um plano sinistro. Esse culto era dedicado a impedir que as pessoas mais pobres tivessem acesso à educação e a uma vida de qualidade. Eles queriam a manutenção do velho status e, para isso, eles resolvem fazer um atentado terrorista em uma grande feira mundial. Era uma feira que estava acontecendo e que era aberta, ela tinha um dia que era aberta aos pobres, com preços mais acessíveis, e eles resolvem fazer um atentado nessa feira.
O 16º fantasma descobre isso e parte para impedir que eles alcançassem êxito no seu plano. Ele consegue acabar com o culto do Anel da Caveira que estava acontecendo ali em Londres. E, gente, é uma história sensacional, até pelos diálogos, né? Porque é aquele momento que ele fala assim: qual é o problema em que as pessoas menos privilegiadas tenham acesso à educação? E aí a gente vê, né, que o engajamento do fantasma em causas sociais é algo que vem sendo trabalhado tanto por Lee Falk quanto pelo Tim Fantôme de uma forma muito inteligente. Uma outra aventura muito bacana do Tim Fantôme que segue essa mesma linha foi escrita pelo Tony DePaul. Tony DePaul escreveu uma história chamada The Assassination of President Lincoln, o assassinato do presidente Lincoln, que teve arte do César Spadari. Nessa história a gente descobre como o 16º fantasma, disfarçado como um capitão da cavalaria nortista, impediu que homens do Sul assassinassem os envolvidos na assinatura do acordo de paz entre Norte e Sul, que efetivamente pôs fim ao conflito. Ele acaba sendo recebido pelo presidente Abraham Lincoln, que dá a ele uma espada de presente, a sua própria espada. E aí é muito bacana a história porque Abraham Lincoln é um desses presidentes, né, uma dessas figuras políticas que atingiu ares meio mitológicos. Nessa história, o Tony DePaul foi sensacional porque ele pega alguns elementos reais, que foi, por exemplo, o fato de que Lincoln havia sonhado com o seu assassinato, e insere o fantasma nessa aventura. O fantasma sabe que tem um plano para assassinar Lincoln e ele vai com o presidente até o teatro. Só que quando chega na entrada, o presidente fala: olha, eu vou estar bem guardado, mas eu acho que pode haver algum risco para os meus filhos. Eles estão num teatro vizinho assistindo a uma montagem de uma peça infantil. Eu gostaria que você fosse lá protegê-los. E de fato, quando o fantasma chega lá, ele impede que um sujeito mate os filhos de Lincoln. Só que naquele mesmo momento, Abraham Lincoln é alvejado e acaba morrendo. E nós temos toda uma aventura mostrando como o 16º fantasma se empenha em auxiliar as forças presidenciais a encontrar os assassinos do presidente e levá-los à justiça. É uma história sensacional, né, em que o fantasma reflete que talvez o maior pecado de Lincoln tenha sido querer igualdade para todos. É realmente sensacional essa história, gente. O 16º fantasma teve várias aventuras, mas uma coisa muito legal da gente dizer é que ele também foi pai de gêmeos. Ele é o pai de Kit, 17º, e Julie Walker, que serão os futuros fantasmas. Mas isso a gente conta num outro vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelos links do Fantasma Brasil que ficam na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas nossas diversas redes sociais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?